O tema da nossa entrevista a seguir vai apimentar seus conhecimentos sobre sexo, norteando a forma de como você instrui seus filhos. Afinal, estamos em pleno século XXI, as coisas mudaram, claro, o sexo também. E quem clareia as suas dúvidas sobre o assunto é a psicóloga clínica, pós-graduada em terapia sexual e consultora de sexualidade na Rádio Jovem Pan, e já virou nossa parceira, que é a Paula Napolitano. Boa noite, meu amor. Boa Obrigado noite. por voltar, Paulinha. Tudo bem? Imagina, é um prazer. Tudo ótimo. É meu, você está em casa, você sabe. Agora já está em casa de vez, né? Paulinha, nesses dias atuais, com esse monumental acesso à informação, essas novas mídias que aparecem, uma coisa tão facilitada, como é que a gente deve abordar o tema da sexualidade com os nossos pequenos? Isso é importante, né? Porque hoje não dá mais para tirá-los desse mundo, né? Você fala, então eu tiro ele da TV quando vai passar alguma coisa, não dá mais. Porque você tirou da TV, mas ele vai ver na internet, ele vai ver com um amiguinho na escola. Claro. Então a gente tratar da maneira mais sincera e mais clara possível, né? Porque está acontecendo. Mas existe uma idade, você acha que existe em termos cronológicos uma hora, um tempo em que tem que falar alguma coisa assim? A gente diria que o tempo a partir do momento que eles começarem com as perguntas deles. Então começa desde muito pequeno a pergunta sobre o pipi, sobre... Então começa a perguntar a diferença de homem, de mulher, vê na mãe, vê no pai. Então a partir desse momento que ele começa a falar, por mais que às vezes para os pais dá um desespero, falei agora, como assim? Ele já não está me perguntando sobre isso? É importante você ir respondendo na medida que for aparecendo. Não tem uma idade certa, assim como não tem hoje vai ter aquela conversa. Não senta aqui que hoje a gente vai falar sobre sexo. O sexo tem que estar sendo falado o tempo todo, né? Porque é sexualidade, é afeto, é amor, é carinho, é tudo isso que a gente tem que estar envolvendo na sexualidade, né? Essa história de senta que lá vem a história, como fazia o Taz, não é exatamente o caminho certo. Não é porque hoje o tempo todo ele vai estar vendo, né? De certa forma ele vai estar vendo na rua, ele vai estar vendo na novela, não tem mais horário, né? Para passar alguma coisa de sexualidade, né? Hoje a gente vê o tempo todo. A rapidez hoje em relação a essas histórias dos primeiros conhecimentos de sexo são muito céleres, vem muito cedo. Em compensação, a adolescência está indo na Itália até 40 anos, aqui no Brasil até 28 anos. Engraçado isso. Está começando cada vez mais cedo e ao mesmo tempo, como os pais também têm essa coisa de dar tudo que eles não tiveram, uma geração né, que quer dar tudo que não tiveram, acaba super protegendo os filhos, né? Agora, Paulinho, qual é a real necessidade de você falar com o seu filho sobre esse assunto? Eu acho que uma coisa muito importante é que toda essa sexualidade que a gente está vendo hoje está banalizada. Tá vulgar, tá uma coisa horrorosa, tá pornográfica, tá escatológica. Isso me incomoda. Então tá sem afeto junto. Isso. E eu acho que a necessidade entra muito aí. A gente precisa trazer para os nossos filhos, para as nossas crianças, que o sexo ele também está ligado ao afeto. E aí é papel dos pais e dos educadores trazer isso também, porque de certo modo a mídia está ainda indo para o 80, né? A gente saiu de um 8 que não falava nada e está indo para um 80. Então acho que é trazer um pouco essa questão de afeto junto com a sexualidade. Olha, já me disseram até uma vez o seguinte, você tem cabeça de mulher, rapaz, porque, Paulinha, eu jamais beijaria uma mulher que eu não conheço. Os caras saem pra balada aí, sei lá, beijei 40, e a menina fala, beijei 120. Quê? É uma maluquice isso. E eu não sei como consertar, porque já se transformou em alguma coisa cultural para a juventude, né? E agora, em pleno século XXI, eu queria que você me fizesse um balanço dessa e de outras coisas sobre a sexualidade na sociedade, porque alguma coisa piorou, claro, mas alguma coisa deve ter melhorado. Sim. Qual é a tua visão? Isso que é legal, porque às vezes a gente tem uma tendência a falar que só piorou, né? Que está tudo banalizado, que só piorou. E na verdade tem os dois. Eu acho que pensando em melhoras, primeiro isso que a gente está fazendo aqui, a gente está podendo falar sobre sexo de uma maneira legal, trazendo conhecimento, trazendo informação. Então acho que esse é um dos maiores benefícios que a gente teve. A gente pode falar e com isso a gente pode ter mais informação. Então a gente pode trazer mais informação
com conhecimento verdadeira para que os mitos e tabus sejam cada vez mais diminuídos, né? Claro. Hoje a gente pode expressar prazer. Então, a mulher que não podia principalmente expressar prazer, ela está podendo expressar. E deve. E deve expressar. Claro. A questão do autoconhecimento corporal. Isso é fundamental. Existem espelhinhos, tem tanta coisa. Exatamente. Eu ensinei minha filha com espelho, aí. Que bom. É. Que bom. Eu sou pai com guarda de filho. Eu sou pai com guarda de filho, não tem jeito, eu era mãe. Porque tem muita ainda paciente minha no consultório, com idade aí entre 30, 40, 50 anos, que nunca viu. Que nem sabe direito como funciona, né? É tudo pra dentro. Exatamente. Pra gente é fácil, o homem, Exatamente. tudo pra fora. É horrível. Então, esses benefícios todos a gente está tendo. Tá. Né? Agora, também tem um lado negativo, né? A gente já falou de um deles, que é essa banalização. Eu acho que outra questão bem difícil é a ditadura do sexo. Ou seja, hoje você tem que ter múltiplos orgasmos o tempo todo, tem que satisfazer o homem. Tem regra agora, tem script. Não é isso, gente. Então, você olha as revistas femininas e masculinas, tem uma coisa ali que a pessoa que é normal olha e fala, eu tenho problema. E frustra. A primeira revista, vamos dizer, tinha só revistas masculinas. O homem é mais visual, a mulher é mais sensorial. Todo mundo sabe disso. E surgiu a primeira revista nos Estados Unidos, não posso falar, mas fazem aqui no Brasil a mesma cópia. Você não vê nada, não tem uma foto, não tem sexo explícito, você não vai ver uma periquita, não vai ver um pingolim lá, não vai ver isso. Mas em compensação que você lê, é sexo do começo ao fim. Uma famosíssima revista americana, que foi a primeira, me disseram uma vez uma coisa vulgar, mas me disseram, saiu a primeira revista de sacanagem para mulher nos Estados Unidos e agora vão editar no Brasil. Depois eu te digo qual é a revista. Mas é impecável, séria, não sei o quê. Mas é isso em síntese. Exatamente. Não é tapar o sol com a peneira, não dá, né? Por isso uma ditadura do sexo, né? E essa história agora do sexting? Porque a garotada resolveu agora, que repercussão que isso tem? Sexting, na verdade, foi criado, né, do sexo e texting de mandar mensagem, né? Então, os jovens estão usando de uma maneira muito errada isso. Então, estão mandando mensagens, fotos nuas ou de lingerie, alguma coisa assim, para uma pessoa que ela tem interesse. Como se essa foto fosse conquistar essa pessoa. Pelo contrário. Pelo contrário. Às vezes conquista por outro lado, que não necessariamente era o que ela queria. Mas o mais perigoso que está acontecendo, que é muito sério, é que essas fotos vazam. A partir do momento que está no celular e que foi para outra pessoa, acabou a intimidade. Está no mundo. E aí você tem a sua intimidade, a sua sexualidade exposta. Invadida. Inclusive, muitas vezes essas fotos que são de jovens vão para pornografia infantil. Né? E aí a gente já teve caso, inclusive, de jovem que se matou em função disso, de todo o preconceito que sofreu porque a foto dela foi vazada, todo o preconceito, humilhação que ela teve em função disso. Então a gente tem que lembrar que a sexualidade é íntimo, é privado, é pessoal. Você sabe, também por uma... É outra questão cultural. Você passa numa banca de jornal, tem aquele monte de mulher pelada, aquelas coisas ginecológicas. A mulher, tá certo, ela hoje ela se libertou de um preconceito monumental que existia antes. Direitos iguais, mas eu acho que não que isso possa implicar nessa exposição, porque parece um açougue. Outro dia eu passei e digo, gente, isso é alcatra pendurada no gancho. Aí, né? Isso é complicado. Os caras veem aquilo, acho que é muito normal e fica lá com o sexo fazendo essas bobagens. Eu acho que não é isso. Sexo não é isso mesmo. E você, como professora dessa matéria, você sabe que não é isso. É afeto acima de tudo. Exatamente. Não importa, é afeto. E uma questão muito importante que é a autoestima. Claro. Eu preciso ter amor próprio, eu preciso me valorizar para qualquer passo que eu for dar na minha vida. Uma outra bobagem que eu ia falar para você, se isso é verdade, me contaram isso, eu digo, assim que a Paula for no programa, eu vou perguntar para ela. Os caras estão usando álcool e as meninas também estão usando álcool via vaginal, via anal. Que palhaçada é essa? Qual é a extensão disso? Deve fazer mal para a saúde. Super. Como é que vai botar álcool na vagina, vai botar álcool no ânus? Que história é essa? Não, isso é super preocupante, uma coisa que está acontecendo, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos, veio para o Brasil. Qual é o objetivo deles? Ficar bêbado mais rápido. Porque o ânus e a vagina são mucosas, tem muita terminação nervosa. É só botar debaixo da língua, então, o álcool e ver o que acontece, pô. E aí entra direto e eles ficam ali, o que demoraria um tempo para ficar bêbado, em minutos eles estão bêbados. E o que eles usam também para explicar é porque não ficaria o cheiro do bafo e aí esconderia da família.
Só que o que os médicos dizem é que depois, quando vai começando a digerir lá dentro, o bafo vai aparecer de qualquer maneira, né? Mas é uma coisa muito séria, porque eles estão entrando em coma alcoólico. Gente, porque quando você ingere o álcool... A quantidade é grande que eles colocam? Mas quando você ingere o álcool, ele tem o tempo de absorver, tem o tempo ali... E aí, quando você começa a ter o álcool em excesso, o seu corpo tenta eliminar. Então, vomita, põe pra fora. Nesse caso, não tem como. Tudo é ingerido na quantidade que foi feita. Como é que eles colocam isso com funil? Eu não sei, que barbaridade é essa? Na vagina, absorvente interno, embebido do álcool. Ah, um tampão. Um tampão. Tá. E no ânus também, ou um tubo no ânus. Meu Deus. E é claro que assim, o álcool é extremamente irritante, extremamente agressivo. Então ele irrita vai... a mucosa também. Então pode dar hemorroida, pode baixar o pH da vagina, ela ter mais chance de doença sexualmente transmissível, pode dar um problema muito sério. Engraçado que acho que se perdeu, né, o limite. Exato. E não é bem isso. E é isso que a gente tem que reforçar muito para todos os pais que estão, né, assistindo a gente, que o limite nada mais é do que uma demonstração de afeto. Porque o limite vai fazer com que ele aprenda que na vida tem regras, tem limites, e vai aprender a lidar com isso. E não vai se frustrar a cada primeiro limite e começar a querer se anestesiar da vida. Se anestesiar da vida. Eu acho que esse foi o texto para a gente encerrar o nosso papo, porque não vai ter nada melhor do que isso, né? Anestesiar, é isso aí. É. Paulinha, obrigado mais uma vez, meu amor. Obrigada, volte prazer sempre. é meu. A casa é sua agora. Encerrei com chave de ouro para 2014. Obrigado, viu, meu amor. Obrigada a você. Eu quero agradecer muito a presença dessa nossa parceira, a sexóloga Paula Napolitano. Obrigada. Tão bonitinha. Obrigado, meu amor. Um excelente Natal e Ano Ano Novo Novo também, pra você. Paulinha. Obrigada. Porque esse ano foi uma droga. Para mim foi. Foi? Foi. É? Quero ver se 2015 vai ser melhor. Pelo menos razoável. Se for razoável, tá bom demais. Não, vai ser ótimo. Então tá. Beijo, amor. Beijo. Obrigado por ter vindo, Tchau, viu, tchau. Paulinha?